Notícias da Indústria. Oferecimento FIEMA, Federação das Indústrias do Estado do Maranhão. Rodrigo Bonfim. Com você aqui na 104,1, agora com notícias da indústria no Abrindo o Verbo. E hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios o gestor do Núcleo de Associativismo e Negócios da FIEMA, Thiago Pontes. Vai falar justamente sobre essa área, a importância dela para a indústria e a competitividade industrial. Thiago, boa tarde, seja bem-vindo ao Abrindo o Verbo. Oi, Rodrigo, boa tarde. Muito obrigado mais uma vez aí pelo convite. Bom, o que é associativismo, né? O que significa, como é que ela é implantada, como é que esse segmento é implantado, na verdade, aqui nas indústrias do estado do Maranhão e qual é o benefício dele para a evolução do segmento aqui no estado? Tá, vamos lá. Vamos entender primeiro a questão da associação, né? A associação é quando, vamos lá, várias pessoas com um interesse em comum, elas se juntam dentro de um propósito, né? E dentro desse universo, trazendo para a indústria, a gente vai para as áreas setoriais, né? Onde indústrias de diversos setores elas se unem, né, através dos sindicatos para que elas possam ser representadas e aí assim, em comum acordo, né, e trazendo as suas pautas de interesse, elas possam batalhar pelas melhorias do setor de uma maneira geral. Bom, e nesse sentido, né, como é que as empresas, elas em contato com a FIEMA, né, e a par, né, do que é associativismo, fazem aí todo esse processo de networking, de diálogo, de procura, para conseguir ingressar na FIEMA com esse segmento? Tá, vamos lá. Um empresário que ele ainda não seja associado a algum sindicato patronal, né, no nosso caso. Primeiro ele tem que ter um QNAE de atividade industrial, né? Feito isso, né, e aí ele pode nos procurar para fazer uma consulta para saber qual é o sindicato que ele pode ter uma representatividade daquele setor, né? A gente faz esse direcionamento, né? Feito isso, através do sindicato que ele conhecer, ele vai ter acesso, né, a diversos tipos de serviço e novas possibilidades, procurando questão de capacitações, participação de missões empresariais, descontos dentro do Sistema S, né, do SESI, do SENAI, do IEL, e isso vai promover, né, o desenvolvimento da empresa desse empresário. E como é que é a relação da FIEMA com os sindicatos? O nosso relacionamento é diário, né? Então, eu costumo dizer que é uma provocação diária, porque eles nos trazem demanda, mas nós também levamos demanda para eles, porque a gente também tem contato com as outras federações e a gente sempre está com essa interlocução. Então, o nosso dia a dia é um grande debate de trazer e de ter esse desenvolvimento de novas ideias, de novos projetos. A empresa, ela fazendo parte, o empresário também, do sindicato, né, do seu respectivo segmento, ajuda ao desenvolvimento dessa empresa aqui no estado do Maranhão, por meio dos sindicatos que, juntamente com esse contato com a FIEMA, esses caminhos abrem, principalmente não apenas na questão do dia a dia, mas, por exemplo, puxando situações como a Expo Indústria Maranhão, que tem aquelas rodadas de negócio, né, que tem de muito interesse, é por meio do sindicato, é por meio desses caminhos que os empresários conseguem chegar nesse momento? O sindicato ele é um agente facilitador, tá? Porque, na verdade, o que acontece é que as informações vão chegar para esse empresário de uma maneira mais rápida, né? Porque a oportunidade de participar de determinados tipos de ações está aberta para todos. Porém, a informação, quando ela chega para o setor representante, que aí ele vai divulgar dentro do seu setor de atuação de uma maneira mais ampla e talvez aquele empresário que ele ainda não faça parte, ele esteja isolado e acaba chegando com a informação um pouco defasada. E como é que funcionam essas questões de ações de suporte, né? A gente sabe que, é claro, existe todo um processo de articulação, de contato, de diálogo, de networking, mas geralmente tem também a questão da prestação de serviço, também as chamadas ações de suporte. Como é que funciona dentro do contexto da FIEMA, juntamente com as empresas, os empresários e os sindicatos? Isso aí vai depender um pouco de cada sindicato, né? Porque aí vai depender do perfil
daquele setor, daquela necessidade, né? Então, isso aí pode gerar, por exemplo, uma demanda de necessidade de formação de curso específico, quer dizer assim, que possa desenvolver um trabalhador para aquela indústria em específico que está precisando fazer uma atualização de tecnologia para trazer para o nosso estado. E aí, esse setor, esse sindicato, ele traz essa demanda para a gente, que a gente possa trazer, articular entre, né, as nossas casas, ou então, se a gente não tiver a capacidade de procurar a entidade responsável para que a gente possa fazer esse projeto, esse curso, no caso que eu utilizei como exemplo, que ele se faça acontecer. E nesse sentido, quando a gente acompanha discussões sobre sindicatos, né, a nível popular mesmo, a nível de população, muito se fala sobre a questão de taxas, pagamentos. Existe esse cenário e como é que ele passa, né, pela orientação por parte da FIEMA aos seus filiados e tudo mais? Tá. A gente tem duas partes aí, né? A gente tem uma questão da mensalidade para a empresa fazer parte de um determinado sindicato, e isso daí vai ser de acordo com aquela política daquele sindicato em específico, né? E a gente também tem a chamada contribuição sindical, que ela é uma contribuição que ela não é obrigatória, né? Ela é facultativa. Porém, a gente está agora iniciando o processo de campanha que vai até o final do mês de março, né, para arrecadar esses fundos que funcionam como combustível, né, para nós, para o desenvolvimento das nossas ações, né, para fortalecer os setores de uma maneira geral, porque isso daí, por mais que o empresário ele possa enxergar aquele boleto que ele está pagando de um valor X, mas aquilo ali, no final das contas, ele vai ser retribuído no final das contas de uma maneira geral com o desenvolvimento do seu setor, né, de uma maneira ampla, né, porque talvez ele não sinta, a pessoa não sente assim que talvez está batendo na porta dele, mas ele vai sentir um reflexo disso com a questão de desenvolvimento de mercado, né, acesso à tecnologia, ou mesmo capacitações, uma série de outros tipos de retorno de valor que talvez ele não enxergue através só de assim, achando que ele só está pagando um determinado valor e esse valor vai ser perdido. Não, ele vai ser retornado, né, em outros tipos de valor, né? E ainda nesse sentido, existe, é claro, o cenário de que alguns pagamentos eles são facultativos, mas sempre prezando pelo prol, né, claro, do desenvolvimento industrial e tudo mais, sempre recomendado, então sugerido que esses pagamentos sejam feitos de formas anuais, né? Uhum. A contribuição sindical ela é uma contribuição anual, tá? Ela é facultativa, ela não é obrigatória, né? E ela ocorre anualmente, né? Então ela é uma vez por ano e existe um sistema de cálculo para cada empresa para que seja baseado o valor dela da contribuição sindical, tá? Com relação à questão da mensalidade que eu falei com relação ao sindicato específico, isso vai depender da política de cada sindicato. Existem sindicatos que eles cobram por mensalidade, existem sindicatos que é semestralidade, enfim, aí vai depender da política interna daquele sindicato, que a gente não se intromete nessa política. Não, né, tem interferência. Exato, nesse sentido, né, partindo da federação para os sindicatos. Isso. Muito interessante. E hoje a gente pode contabilizar quantos sindicatos são filiados à FIEMA e existe a expectativa de que mais representatividade venha até a federação nesse ano de 2026? Sim. Hoje a gente possui mais de 20 sindicatos ativos, né? Sendo que a gente tem aí um processo caminhando, né, para que pelo menos mais 2 novos sindicatos eles se juntem à federação de setores diversos, né, que não tinham abrangência de um determinado sindicato específico, e esses setores se juntaram e estão formalizando sindicatos específicos para cada um, né? Então, a expectativa é que a gente termine um ano aí com pelo menos mais 2 sindicatos ativos. Ok, muito interessante. E em relação são 25, né? O senhor mencionou ainda há pouco. Geralmente a gente pode apontar, em sua maioria, esses sindicatos e também essas representações. A grande maioria delas, né, fazem parte de que setor?
Na verdade, é de vários setores, né? Então, a gente tem o setor da construção civil, a gente tem o setor da panificação, a gente tem o setor do vestuário, a gente tem o setor da reparação automotiva. Enfim, a gente tem uma série de setores bem distintas, por isso que acaba tendo que ter sindicatos específicos, porque as suas demandas são diferentes, né? Sim, quando a gente fala de FIEMA, a gente lembra de todos os braços, né, do sistema, né? Tem o SESI, tem o SENAI, tem o IEL, tem o CIEMA, né, que foi reativado. A gente ainda pode dizer, né, recentemente. E como é que esse diálogo ele também se encaixa em cada um desses braços da federação aqui no estado do Maranhão? Como eu falei, que tu me perguntou há pouco a respeito de como é que funciona esse nosso diálogo, né, que eu falei que é um diálogo diário, e funciona do mesmo modo esse nosso acesso ao SENAI, ao SESI, ao IEL, por conta dessas demandas e dessas necessidades que os sindicatos eles nos apontam que são setoriais. A gente vai conversando sempre com as casas, buscando soluções, sabendo o que pode ser feito, estudando junto, né, para que a gente sempre busque a solução e o desenvolvimento de cada um daqueles setores que eles estão procurando. Sobre capacitação, esse tema também ele é muito procurado, né, por parte dos sindicatos. O que a gente pode falar sobre esse ponto? A gente tem, basicamente, as nossas casas, elas trabalham muito forte a questão da capacitação, né? Cada um é na sua área em específico, né? O SESI ele é muito conhecido com a questão da educação, né? Com a base, a educação básica, mas tem uma parte de consultoria e a questão do SESI Saúde também. O SENAI no desenvolvimento da mão de obra propriamente dito, né? E o IEL ele está voltado mais para uma parte administrativa, né? Então, de gestão. Então, a gente tem todas essas nuances, assim, essa distribuição de área de atuação e de desenvolvimento de capacitação dentro das nossas casas. E além do ponto da capacitação e esse processo ainda há pouco que a gente falou sobre diálogo e também conversas, né, com os sindicatos e também com os empresários, com as empresas, o que a gente pode projetar para esse ano de 2026 nesse sentido? Já existem reuniões, já existem conversas, por exemplo, eventos específicos, não apenas a questão do cotidiano, que venha a trazer esse destaque, né, para os sindicatos e também para esses segmentos que participam, que dialogam diretamente. Tem alguma coisa que está sendo organizada pela federação de evento específico para esse sindicato? Já tem alguma coisa aí no calendário, no papel, além dos eventos que a gente já conhece, como o Expo Indústria e também outras feiras que são realizadas pela FIEMA, outros eventos. Tem alguma coisa já no calendário organizada? Já temos. Assim, a gente tem um projeto hoje que está vigente, né, que se chama Projeto Inova Indústria, que ele é feito em parceria com o SEBRAE. E dentro dele a gente tem diversos tipos de ações, capacitações, consultorias das partes setoriais, multissetorial. Então a gente tem diversas ações e eventos programados até o final do mês de março já confirmados. E em paralelo a isso a gente está confirmando já o calendário do final de 2026, né, de abril a dezembro de 2026. A gente já está nessa formatação, né? Mas então eu posso te adiantar aqui que a gente vai ter feira dos laticínios na região de Açailândia, vamos ter feira também multissetorial da parte alimentícia em Imperatriz, também na região de Imperatriz vamos ter um encontro lá de feira da reparação automotiva. Teremos diversos outros tipos de ações, enfim, também temos ações em conjunto com o CRC, né, e falando sobre essa questão tributária, então, voltado para cada setor específico. Então, a gente tem diversas ações aí já programadas. Muito importante, né, trazer também esse calendário aqui para os nossos ouvintes que sempre acompanham, né, o calendário de eventos que são realizados pela FIEMA. E lembrando, né, não é algo que se limita apenas aqui à nossa capital, também tem todo o interior do estado do Maranhão envolvido. Sim, a gente tem trabalhado fortemente todo o estado, né? Então vamos ter ações em Balsas, Imperatriz, Grajaú, Açailândia, Bacabal, São Mateus. Então a gente tem algumas ações ainda para ser decorridas, isso já confirmadas até o final do mês de março.
É isso. Conversamos com o Thiago Pontes, gestor do Núcleo de Associativismo e Negócios da FIEMA. Thiago, muito obrigado pela presença. Convite estendido para a gente se encontrar em breve aqui nas ondas da Mirante News. Eu agradeço mais uma vez o convite e me coloco à disposição. Se alguém tiver algum tipo de dúvida, pode nos procurar. Ficamos ali na DR, aqui no Departamento Regional, aqui na Levada da Coama. E pode acessar o nosso site para maiores informações ou nos seguir no Instagram. É isso. Acesse fiema.org.br para mais informações. Agora, 4h15 em São Luís. Abrindo o Verbo na Mirante News FM.